diabo nos vence? Para muitos, o diabo vence uma pessoa quando esta pessoa sai da igreja ou não quer mais retornar para a igreja, quando se desvia. Mas infelizmente o diabo tem usado-se de sutilezas até mesmo na vida de pessoas que estão dentro da igreja, mas estão de certa forma afastados de Deus. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma sutileza que o diabo tem usado e que tem desviado muitas pessoas da presença de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne, e um se opõe ao outro, para que não façais o que vós quereis. Ou seja, o diabo consegue vencer muitas pessoas alimentando a carnalidade delas. E aí eu preciso explicar para você o que significa alimentar esta carne. Será que é a comida que nós comemos todos os dias? Será que é aquilo que nós tomamos? Não. Jesus diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca. Ou seja, ele não está dizendo da comida que nós comemos todos os dias, diariamente. Ele está falando de desejos da carne. Ou seja, são esses desejos que são contra a vontade de Deus. E o próprio apóstolo Paulo continua explicando isso em Gálatas 5,18. Ele vai falar sobre as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. Ou seja, Paulo está dizendo que se nossa carnalidade estiver sendo alimentada, são estas obras que são manifestas. Logo mais abaixo também ele diz que o nosso espírito, quando ele é bem alimentado, ele vai produzir frutos, ou seja, o Espírito Santo em nós vai fazer-nos produzir frutos. E quais são os frutos? Os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando o nosso espírito está sendo alimentado, nós produziremos esses tipos de fruto. O diabo, sabendo disso que ele faz, ele simplesmente vai instigar as pessoas no seu desejo carnal. Foi isso que ele fez com Eva no jardim do Éden, quando disse para ela: não pode comer o fruto, porque o dia que você comer o fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Ele tentou também fazer isso com Jesus, depois de que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor disse: nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, quando o diabo consegue alimentar a carnalidade das pessoas, elas não conseguem agradar e muito menos adorar a Deus. Paulo disse que a carne cobiça contra o espírito, e aquele que se inclina, ou a inclinação para a carne, é morte. Mas a inclinação para o espírito é vida, porque a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Por isso os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele fez isso também com Davi. Quem não se lembra que quando nos dias onde os reis deveriam estar na guerra, Davi estava no palácio, que o diabo fez? Ele simplesmente armou uma cilada. Davi está no palácio e ele observa uma mulher se banhando. E a Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher e a cobiçou. Logo após isso, ele comete um adultério e depois um assassinato. Por quê? Porque o diabo instigou o desejo da carne de Davi. Um outro personagem bíblico que também o diabo tentou derrubá-lo com os desejos da carne foi José, quando está dentro da casa de Potifar. Por várias vezes a mulher de Potifar tentou seduzi-lo para que ele viesse se deitar com ela. E ele disse: não, porventura eu pecaria contra o meu Senhor e contra as leis do meu Deus? E quando a mulher tentou segurá-lo, a Bíblia diz que ele larga nas mãos dela a sua túnica e foge. Claro que depois disso a mulher tenta acusá-lo de assédio e ele é preso por alguns anos, mas não pecou contra Deus, resistindo ou fugindo dos desejos da sua mocidade. E quantas não são as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão alimentando mais a sua carne do que o seu espírito? Pessoas que têm no seu coração desejo de vingança, pessoas que andam iradas umas para com as outras. E essas pessoas estão dentro das igrejas.
porque infelizmente estão alimentando a sua carne. Mas tem um grande problema aqui. Essas pessoas elas podem entrar no templo, na igreja, mas na presença de Deus elas não conseguem. O salmista Davi disse: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo templo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Ou seja, para nós entrarmos na presença de Deus, o nosso coração precisa estar puro, precisa estar limpo. E é por isso que o diabo, sabendo disso, ele alimenta a nossa carne. Por quê? Porque alimentando a nossa carne, nosso espírito não conseguirá ter comunhão com Deus. Para que você possa sentir a presença de Deus todos os dias, constantemente, você precisa ter o teu espírito fortalecido. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Isso quer dizer que os nossos comportamentos, nossas atitudes, o que falamos, o que pensamos, a forma que agimos, tem que ser conivente com a palavra de Deus, tem que estar baseado na vontade de Deus. Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, ele diz que nós pensamos como Cristo, nós agimos como Cristo, nossas atitudes têm que demonstrar Cristo. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E como nós fazemos isso? Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, consagrando nossas vidas, separando as nossas vidas para agradar a Deus. Por isso muitas pessoas guardam ódio, guardam mágoas, ressentimento. São essas pessoas que não conseguem entrar na presença de Deus. Vão ao culto, participam do culto, todo mundo sente a presença de Deus, apenas esta pessoa não consegue e ainda às vezes reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do culto. Não é porque o culto está frio, é porque esta pessoa está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito e não consegue. Como Paulo diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lembra que Jesus disse que está chegando a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ele está dizendo que a adoração verdadeira, ela precisa ser em espírito e em verdade. É o espírito forte que consegue adorar a Deus. É o espírito forte que vai nos impulsionar cada vez mais a se aproximar de Deus. Mas isso só vai acontecer quando a minha carnalidade for vencida. Por isso que Paulo diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a face da terra. Ele mesmo diz que nós precisamos nos despir do velho homem para se revestir do novo. Isso quer dizer mudança de atitude, que começa na mente e transforma todo o nosso ser. Se nós quisermos ser vencedores, nós precisamos nos preocupar em alimentar o nosso espírito e mortificar a nossa carnalidade, o nosso desejo da carne. A nossa carne deseja briga, contendas, iras. Nossa carne deseja tirar satisfação. Mas o nosso espírito, se ele estiver forte, nós vamos sim ser, ao invés de criarmos divisões, ao invés de criarmos briga, nós seremos pacificadores. Aquele que porta a paz, ou aquele que traz a paz. Olha o contraste que Paulo fala. Enquanto as obras da carne é ira, contendas, divisões, os frutos do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade e temperança. Ou seja, quando o meu espírito estiver forte, minhas atitudes serão diferenciadas. E o melhor de tudo isso é você poder entrar na presença de Deus com as suas mãos limpas e com o seu coração puro. Mas como que o diabo tem acesso às nossas vidas? Como que ele sabe o que nós gostamos ou deixamos de gostar? Olha o que o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a tua luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Ou seja, uma das maneiras que o diabo tem usado para alimentar a carnalidade das pessoas é através dos olhos. Depende daquilo que nós assistimos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós se alimentamos todos os dias através dos nossos olhos, vai depender se nós estamos alimentando o nosso espírito ou a nossa carne. É por isso que o salmista diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. E aqui podemos nos perguntar: o que está ocupando a maior parte do nosso tempo? Infelizmente, nós temos visto um crescimento assustador entre os jovens e adolescentes
que passam 3, 4, 5 horas do dia assistindo séries e seriados de televisões aí particular. E é nessa faixa etária onde o inimigo tem tido mais êxito, porque há alguns anos atrás era fácil de ver cristãos, jovens, adolescentes serem batizados com o Espírito Santo, até mesmo crianças. Mas por que hoje não acontece muito? Será que Deus mudou? Não, o próprio Deus diz através do profeta Malaquias: eu sou o Senhor e eu não mudo. Ou seja, se Deus não mudou, o que está mudando? É que as pessoas passam a maior parte do seu dia se alimentando com coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. E à noite eles simplesmente vestem a roupa de crente e vão ao templo. Só que as pessoas chegam ao templo cheias. As pessoas chegam ao templo cheio daquela informação que ele recebeu lá pela televisão, pela Netflix. A pessoa chega lá já com a sua mente cheia, com tantas coisas que ele ficou se enchendo durante o dia. E aí ele não pode ser cheio do Espírito Santo. É preciso nos esvaziar de nós mesmos para nos encher de Deus. Por que os grandes reformadores passavam 4, 5, 8, 9 horas orando? Porque era o que atraía mais eles, era a presença de Deus. Hoje nós queremos a mesma presença, mas nós não queremos nos santificar. Deus disse para Josué, ou Josué disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando Deus tirou Israel, o Senhor disse que eles seriam um tesouro peculiar. Eles seriam santos, porque eles seriam um povo especial de Deus. Você é o tesouro peculiar de Deus. Como você se preserva? Como você busca comunhão com Deus? Quanto tempo você passa em comunhão com Deus através da leitura da Bíblia e através da oração? É isso que vai determinar se você vai ser um vencedor neste ano 2023 ou vai continuar na mesma vida medíocre, abaixo da expectativa de Deus, ou abaixo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós desfrutamos de uma comunhão nunca vista. Quando Abraão decidiu andar com Deus, ele jamais imaginou aonde chegaria. Além de Deus lhe fazer pai de uma grande nação, ele foi chamado de amigo de Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? Olha só como é a expressão do salmista: a minha alma tem sede de Deus. É exatamente isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer que nós sentimos. Quando você alimenta o teu espírito durante o dia, a expectativa de ir ao templo à noite para congregar com nossos irmãos é esta. Porque junto com os nossos irmãos, com a família de Deus, nós vamos ali adorar ao Senhor e sentir cada vez mais a sua presença. É essa expectativa que Deus quer gerar dentro de nós. Que você durante o dia tenha o seu momento de comunhão, sendo na leitura da Bíblia, seja ensaiando um louvor, seja cantando um hino, seja salmodiando ao Senhor. E isto vai gerar à noite uma expectativa, que você vai ir ao culto e você vai sair dali cheio com a presença de Deus. Mas para isso acontecer não é um passe de mágica. Para isso acontecer, você precisa, como diz Paulo, pensar nas coisas que são de cima. Paulo diz mais que nós devemos pensar naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro. Ou seja, quando o teu pensamento estiver nestas coisas durante o dia, com certeza, quando você for ao culto, você será cheio com a presença de Deus, porque esta é, com certeza, a vontade de Deus. Então, para você vencer, alimente o seu espírito e mortifique as obras da carne, e você vai desfrutar de um dos melhores anos da sua vida, porque com certeza a presença de Deus mudará toda a sua casa. Deus abençoe.